se a gente tiver mais de uma carga e a gente quiser definir qual o potencial elétrico gerado por mais de uma carga? Então vamos pensar aqui, a gente tem uma carga, vou chamar uma carga Q1, positiva, e para um ponto P qualquer aqui, certo? Tem uma distância R1. O potencial no ponto P gerado pela carga Q1, vou chamar aqui, ele vai ser dado por Q1 dividido por 4π ε0 vezes R1. Se o campo elétrico gerado nesse ponto aqui também, né, é função dessa carga Q1. Se a gente acrescentar mais uma carga aqui, uma carga Q2, e essa carga pode ser negativa ou positiva, vamos dizer que é negativa, ela está a uma distância R2, agora do meu ponto P. O potencial, e aqui eu vou chamar então o potencial, vamos dizer, 1, no ponto P gerado pela carga 1. Então, vou chamar o potencial P1. E o potencial gerado apenas pela carga 2 é dado por Q2 dividido por 4π ε0 R2. Como os campos elétricos e as forças elétricas nesse ponto aqui, nós já discutimos, eles são... a gente pode aplicar o princípio da superposição, né? Então a gente tem o campo elétrico da carga Q1 aqui, e o campo elétrico da carga Q2 vai ser um vetor para cá, né? Pode ser negativa. O campo elétrico resultante, a gente pode utilizar o princípio da superposição, a soma vetorial dos campos elétricos. E como o potencial, a gente deduziu o potencial elétrico, ele é trabalho por unidade de carga, e o trabalho ele depende da integral integral de linha. Onde é que está? Aqui, né? Do campo elétrico ao longo do deslocamento dr, né? Como ele depende do campo elétrico total, se esse campo elétrico, se ele for a superposição do campo elétrico da carga 1 e da carga 2, o potencial, então, ele também vai ser, a gente também pode ter o potencial como um valor escalar, que é, também utilizando o princípio da superposição, o potencial no ponto P, então, é a soma dos potenciais individuais, né? O potencial total no ponto P é igual ao potencial no ponto P gerado pela carga 1 mais o potencial no ponto P gerado pela carga 2. E assim, para N cargas que existirem em torno desse ponto P. Então, o potencial ele também pode ser aplicado, nós também podemos utilizar a superposição. Por exemplo, aqui vamos dizer que a gente tenha uma carga de 1 nanocoulomb e vamos definir aqui um ponto P a uma distância de, vamos pegar aqui 456, um valor que eu tinha feito previamente, centímetros, 456,3 centímetros. O potencial dessa carga, tá? Que eu vou chamar da carga positiva, VP da carga positiva,
naquele ponto lá, 1 nanocoulomb, 1 vezes 10 na menos 9, dividido por 4π, epsilon 0, que vale 8,85, vezes 10 na menos 12, vezes aquela distância lá, que vai dar, convertido para metro, 4,563, né? Vezes 4,563. Um valor aproximado aí do potencial de 1,97 volts. 1,97 volts. Gerado por essa carga de 1 nanocoulomb. A uma distância aqui de 456. Se eu utilizar aqui o simuladorzinho que eu apresentei para vocês anteriormente, ele tem essa função aqui de uma régua. Vamos botar uma distância aqui, tem que ser mais longe. Aproximadamente, né, 456. Não vou conseguir reproduzir o mesmo valor que eu tinha medido anteriormente, até porque 456,5. Quero botar. Ele está medindo lá 1,98 volts, certo? Pelo simulador. Agora, se eu colocar uma segunda carga a 183,3 centímetros, né, nesse ponto de menos 1 nanocoulomb, carga negativa. Então, o potencial gerado pela carga negativa vai ser de menos 1 nanocoulomb dividido por esse mesmo termo aqui, 4π vezes 8,85 vezes 10 na menos 12, vezes 1,833, né? 1,80 m. Calculando aqui esse potencial da carga negativa nessa distância, deve dar menos 4,9. Menos 4,9 volts, certo? Então, eu vou pegar uma distância mais ou menos de 1,83 desse ponto. Então, vou mudar aqui. E vou botar numa outra direção aqui, né? No caso 1,83.3. Consegui exatamente. Medindo aqui do centro, mais ou menos, eu vou botar uma carga de menos 1 coulomb aqui, certo? Soltei a carga aqui e ele já está calculando agora, deixa eu tirar a trena, tá? O potencial total, o potencial nesse ponto com essa carga de 1 nanocoulomb e de menos 1. Ele está medindo menos 2,9 volts, certo? Então, isso aqui é a carga negativa. O potencial total, pelo princípio da superposição, basta a gente somar os dois potenciais, né? Os dois valores. Então, 1,97 gerado pela primeira carga mais menos 4,9, o que vai dar aí aproximadamente, né, menos 2,93. Vou colocar aqui. Menos 2,93 volts. Tá? O
Ok, bateu com a simulação aqui. Só que, detalhe, percebam que eu coloquei a carga aqui, na carga negativa, e esse ângulo que existe aqui, a posição relativa das duas cargas, ela está totalmente diferente do que eu desenhei aqui, né? Uma carga está aqui no meu desenho, a outra carga está aqui, e lá no simulador eu botei a carga negativa aqui. Bom, para esse ponto P exatamente a mesma distância, não vai importar a posição relativa das duas cargas, né? Se essa carga negativa, se ela tiver aqui embaixo, por exemplo, mas se ela continuar a exatamente essa distância, né, que eu usei aqui de 1,83 m, ou se ela tiver aqui a 1,83 m ou aqui, e a mesma coisa para essa carga positiva, se ela tiver aqui, por exemplo, a 4,56 m daquele ponto P, qualquer lugar que essas cargas elas tiverem, que elas manterem a mesma distância do ponto P, precisamente no ponto P, o potencial calculado vai ser o mesmo, né? O valor aqui não vai bater exato, porque lá no simulador eu estou definindo na mão, né, a distância ali e os pontos. Mas o que eu quero dizer aqui que, nesse caso, para o ponto P, importa qual a distância que as cargas estão, as cargas negativas. Se a carga negativa ela estiver aqui, por exemplo, né, o potencial no ponto P, na mesma linha reta que a carga positiva, para o potencial exatamente no ponto P, se essa distância continua sendo 1,83 metros, o potencial no ponto P continua exatamente o mesmo, né? Só que, obviamente, em qualquer outro ponto que eu calcular, se eu calcular para um ponto P2 aqui, o potencial nesse ponto P2, a posição, se eu mudar a posição dessas cargas, certamente vai ser diferente. Ou seja, existe um único ponto aqui, P, né, em que a posição dessas cargas aqui, elas podem estar em qualquer local, né, a uma certa distância, que o potencial é o mesmo. Mas em todos os outros pontos do espaço, esse potencial ele tá sendo modificado, né? O ponto P2 aqui, se deslocar essa carga em qualquer direção aqui, ele vai estar a uma distância diferente, então o potencial gerado lá no ponto P2 vai ser diferente, né? Se a gente pegar para essa distribuição, então calcular, vamos dizer, para essa aqui, né? Calcular o potencial em mais pontos, vamos dizer que aqui a gente tem um valor de potencial. Se a gente procurasse outros pontos que têm o mesmo potencial, então a gente poderia desenhar uma linha equipotencial. Então a linha equipotencial foi desenhada aqui. Eu posso... E o que mais que a gente pode analisar aqui, que também é de bastante interesse? Se eu estou muito perto da carga negativa, né, a distância da carga negativa ela é menor do que a carga positiva. Então, o potencial, como ele cai com o inverso da distância, potencial total, né, nesse ponto, ele já está fazendo a soma dos dois pontos, a gente pode esperar que o potencial seja mais negativo, porque a distância é bem menor da carga negativa. Se eu me aproximar bastante da carga positiva, a distância, né, é menor da carga positiva, então o potencial que se sobressai é o da carga positiva. O que a gente espera então que exista entre essas duas regiões? Aqui a gente espera, nessa distribuição com duas cargas idênticas, né, as duas cargas têm o mesmo módulo, a gente espera aqui uma região com linhas equipotenciais concêntricas, que são esferas perfeitas quando elas estão bem perto da carga positiva. A gente tem linhas equipotenciais circunferências perfeitas, tá? Mas o que a gente espera? Se aqui tem um potencial positivo nessa região e aqui tem uma carga negativa próximo dela, o potencial é negativo, em algum lugar aqui entre as duas cargas tem que existir um potencial nulo, ou seja, uma inversão de potencial. À medida que eu vou me afastando aqui da carga positiva, a gente vai vendo aqui que o potencial está decaindo, né? E em algum ponto aqui a gente vai atingir um potencial nulo. Deixa eu tentar chegar aqui o mais próximo possível do ponto exatamente zero, não consegui, mas 0,03, né? E quando a gente cruza então essa linha aqui, né, o potencial vai diminuindo a magnitude
absoluta, né? Deixa eu botar os valores. Então a gente tem aqui o potencial bastante positivo, perto da carga positiva. Conforme vai afastando da carga positiva, potencial, a magnitude está diminuindo. Lembrando que em qualquer ponto do espaço aqui, o potencial das duas cargas está contribuindo, né? Só que como está muito mais perto da carga positiva, o potencial é majoritariamente positivo. Nessa linha aqui, então, né, se a gente pegar exatamente para duas cargas, né, pela questão de simetria, uma reta aqui que une as duas cargas, o ponto central dessa reta perpendicular, a gente vai ter uma linha equipotencial de potencial nulo para o caso que a gente tenha duas cargas de igual magnitude aqui e polaridades opostas, né? À medida que a gente cruza essa linha aqui do potencial de 0 volts, então o potencial vai decaindo, até chegar a valores negativos quando muito próximos dessa distribuição. Deixa eu colocar essas cargas um pouquinho mais perto aqui para a gente ver essas linhas equipotenciais de um dipolo. A gente está construindo um dipolo aqui, né? Mas ver ele um pouquinho mais, comportamento dele mais longe das cargas. Então, conforme a gente vai afastando das cargas aqui, bem perto da carga negativa, as linhas equipotenciais elas são representadas aqui bem representadas por circunferências, né? Mas à medida que a gente se afasta um pouco da carga negativa, aqui no caso, a gente percebe que as linhas equipotenciais elas vão se deformando, não são mais circunferências perfeitas, lembram mais aí elipses, né? Vão tendo um formato oval aí diferente. Se a gente vai afastando ainda mais dessa carga negativa e do dipolo, elas vão tendo um formato ainda mais peculiar, vamos dizer assim, né? O mesmo formato, pela simetria, a gente pode esperar aqui da carga positiva. Bem próximo da carga positiva, a gente tem circunferências perfeitas, né, em torno dessa carga, mas à medida que a gente se afasta dessa carga positiva, as linhas equipotenciais vão tomando aí formatos lembrando aí elipses, né, uma deformação da circunferência. Aqui eu coloquei muitos valores, vou desenhar menos valores. Então, entre as duas cargas, aqui a gente sempre, entre duas cargas, uma positiva e uma negativa, a gente espera, né? Deve haver um ponto de potencial nulo, uma linha de potencial nulo. Não vou conseguir exatamente aqui o potencial nulo. Deixa eu tentar um pouquinho mais afastadas. 0,01, né? Acho que é o máximo. Ele só tem duas casas depois da vírgula, tá bom. Então, qualquer lugar, né, sobre essa linha aqui, o potencial potencial absoluto é nulo, né? E se a gente tiver uma distribuição de cargas que não é simétrica, né? Nesse caso aqui a gente estava fazendo um dipolo, a gente tem duas cargas idênticas. Se a gente tiver uma distribuição, a gente viu aqui linhas de um dipolo. Para cargas não simétricas,
por exemplo, vamos supor mais 4 e menos 1. Vamos, no caso aqui, vamos usar nanocoulomb e nanocoulomb, né? Mas, ou seja, 4 vezes mais carga positiva que negativa. O que a gente pode esperar dessa distribuição aqui? Que o potencial na região do espaço aqui, ele vai ter uma região maior em torno da carga positiva, que o potencial continua sendo positivo. Deve haver bem próximo da carga negativa, o potencial vai ser negativo, né? Então existe algum local aqui entre as duas cargas que existe uma inversão, que o potencial é nulo. Só que a região em que o potencial é negativo, ele deve ser menor, a gente imagina. E se a gente se afastar dessas cargas, novamente a gente tem aquele comportamento de muito longe dessa distribuição aqui de duas cargas, né? O potencial ele passa a ser predominantemente apenas positivo, porque muito longe dessas cargas a gente está vendo uma carga resultante, uma carga equivalente que é apenas de mais 3 nanocoulombs, né? Então vamos ver se a gente consegue observar esse tipo de comportamento aí. Então vamos supor que a gente tem, vou colocar 4 cargas aqui sobrepostas, tá? 3, 4 e uma carga negativa aqui. Então o campo elétrico aqui ele é bem diferente do dipolo, né? Porque a gente tem intensidades bastante diferentes, mas a gente consegue notar aqui também, ó, pelo campo elétrico, à esquerda da carga que todas as setas estão apontando para fora da distribuição, né? Majoritariamente por conta da carga positiva que está dominando a intensidade do campo elétrico. Aqui próximo da carga elétrica negativa, então a gente tem uma região que o campo elétrico aqui, por exemplo, ele aponta contra o campo elétrico gerado da carga positiva. A carga positiva está gerando campo elétrico só da esquerda para a direita. Mas nessa região aqui, pela proximidade da carga negativa, existe uma componente na direção aqui menos y, vamos dizer, ou menos x, né? Se essa aqui for a horizontal for o x, por causa do campo elétrico gerado pela carga negativa. Mas aqui, ó, nessa região, a gente nota que o campo elétrico aqui tem uma direção e para cá o campo elétrico muda de direção. Ó, todas as setas estão apontando para fora de novo. Então, por aqui tem aquele ponto de inversão que o campo elétrico se tornou nulo, né? E agora ele passou a inverter a polaridade, ou seja, o campo elétrico da carga positiva, por ela ter mais intensidade de carga, mais quantidade de carga, ela está dominando aqui nessa região também, né? E se a gente pegar as linhas de campo, então bem próximo da carga negativa, a gente espera um potencial negativo, né? Mas à medida que se afasta dessa carga aqui negativa, o potencial vai se tornando mais positivo. Olha só. Então, porque essa carga aqui agora ela já está dominando o potencial nessa região, né? E claro, o potencial ele vai ter um comportamento bem peculiar aqui, né? Então aqui a gente tem uma linha de 4 volts, a partir daqui, ó, o potencial é todo positivo. O que significa essa região aqui curvada? A gente tem um comportamento bem... Ó, existe aqui uma região com 4 volts, 4 volts, 4 volts, né? O que significa essa região aqui que as linhas de campo todas estão apontando aqui para 4 volts? Por questão de arredondamento, ele está mostrando que tem mais de uma linha com 4 volts. Na verdade é questão de precisão aqui, deixa eu redesenhar. 2, 3, 4. Lembra essa região aqui que o campo elétrico é nulo? O campo elétrico, em algum ponto aqui, o campo elétrico ele é nulo. Se a gente botar um sensor, ver os valores, em algum ponto aqui existe próximo, exatamente sobre a reta dessas duas cargas aí, deve haver um campo elétrico nulo. Não vou achar precisamente, mas o campo elétrico tende a zero aqui numa região. Nessa região que o campo elétrico é nulo, certo? Pela expressão do potencial,
o trabalho realizado naquela região, né, embora o campo elétrico seja nulo, para chegar naquele ponto ali, o trabalho não é... Existe uma energia para a carga chegar até aquele ponto. Mas quando ela chega naquele ponto que o campo elétrico é nulo, a energia não muda. Se a energia não muda, o trabalho não muda naquele ponto, assim como a gente fez no exemplo da esfera oca, né? Dentro da esfera o potencial é nulo, o potencial não, o campo elétrico é nulo, mas isso não significa que o potencial elétrico dentro da esfera vai ser nulo. Por quê? Porque o potencial, a energia gasta, a energia necessária para trazer a carga do infinito até a superfície da esfera, ela tem um valor. Quando ela passa para dentro da esfera, embora o campo elétrico seja nulo, não existe mais força de repulsão naquela carga, todo o trabalho que foi realizado ele ainda continua armazenado na energia potencial elétrica. O que acontece é que o potencial elétrico ele é constante naquela região, mas o potencial não é nulo. Tá? Então, para essa distribuição aqui, onde existe sim, né, um local aqui, um certo ponto onde o campo elétrico é nulo, a intensidade é nula porque ele inverte de direção, o potencial nesse ponto aqui, ou nessa região, se for considerar uma região, isso não significa que o potencial elétrico é nulo. Não. O potencial nesse ponto aqui, P, ele é diferente de zero, ele não vai ser nulo. Mas isso significa que aonde o campo elétrico é nulo, o trabalho realizado para deslocar essa carga aqui nesse ponto P, ele não varia. No caso é um único ponto, né? Mas se fosse uma linha, uma região em que o campo elétrico é nulo, o trabalho não mudaria, o potencial continuaria constante, né, dentro daquele ponto. Então, nesse ponto aqui, significa que o campo elétrico pode ser nulo, mas o potencial com certeza não é nulo. Né? E isso a gente pode observar se a gente medir aqui no simulador. O campo elétrico aqui, ele, vamos dizer, está com uma intensidade muito baixa, mas o potencial aqui, né, ele está bem longe de ser nulo, tá? Uns 5 volts. Então, aonde o campo elétrico está variando pouco a intensidade do campo elétrico aqui, o potencial ele permanece mais ou menos constante. Ó, a gente tem 5.4, 5.5, 5.3, porque aqui tem pouca variação de campo elétrico. Né? Então, tem pouca variação de campo elétrico, tem pouca variação do potencial, tem pouca variação da energia do trabalho realizado, porque a força elétrica aqui sobre essa carga está bem próxima de zero. Né? O campo elétrico nulo, que significa que uma carga teste colocada aqui, ela está percebendo uma força elétrica muito baixa, próxima de nulo. Ou seja, se não tem nenhuma força de resistência, o trabalho para deslocar essa carga é muito baixo ou é nulo, portanto o potencial varia pouco. Agora, onde o campo elétrico ele tem mais intensidade, ó, a gente vê que aí o potencial ele varia mais rapidamente. Né? Então, para essa distribuição aqui, se a gente chegar muito perto da carga positiva, né, as linhas equipotenciais elas são aproximadamente circunferências concêntricas, aí, mas à medida que a gente se afasta, aí, claro que elas têm um formato bem diferenciado. Né? Quando se afasta bastante das cargas, aqui a gente não consegue observar, mas o formato aqui das linhas equipotenciais vão começar a ser concêntricas se a distância dessas cargas aqui elas novamente forem muito próximas uma da outra. Né? Vamos colocar aqui elas bem próximas do centro. 4 cargas positivas mais ou menos sobrepostas e uma carga negativa aqui, pouca separação. Tá? Deixa eu botar um pouquinho mais para cá. Bem próximo da carga negativa existe um potencial negativo. Né? Uma região bem pequena. Deixa eu botar um pouco mais para cá. Tem um pouquinho mais de afastamento. Então, próximo da carga negativa existe um potencial, uma região de potencial negativo. Né?
Mas como tem muito mais cargas positivas, à medida que a gente se afasta de ambas as cargas, vejam que as linhas equipotenciais elas estão começando a ser representadas apenas por, parecem mais, se assemelham mais com esferas concêntricas a essa carga positiva, né? Se a gente tivesse aqui um zoom bem mais elevado, a gente veria que essa distância aqui das duas cargas ela se torna praticamente desprezível, né? Ou pode ser desprezada, e o comportamento é como se a gente estivesse vendo apenas uma carga positiva lá, e aí o potencial, as linhas equipotenciais se parecem muito com as linhas de uma carga pontual, simplesmente positiva. Só indicando, né, que aqui existe algum ponto que o campo elétrico é nulo, mas com certeza neste ponto o potencial, a gente vê que o potencial ele não é nulo. Potencial é diferente de zero, né? Com certeza que as linhas equipotenciais estão mostrando que eles estão em algum valor entre 4,1, né? Falta casas de precisão aqui, mas aqui a gente sabe, né, que na linha reta aqui entre as duas cargas, por questão de vai existir aqui um ponto de equilíbrio que a força que aponta para cá e para cá em uma carga teste, elas se equilibram. Então a força resultante nesse ponto é nula, portanto o campo elétrico é nulo. Mas com certeza o potencial elétrico aqui não é nulo, né? Então a gente tem que tomar cuidado aí para não confundir potencial elétrico com campo elétrico, tá? O que significa o campo elétrico aqui nesse ponto ser nulo? Que neste ponto exatamente a carga, quando ela chega aqui, ela está sobre uma força nula. Então aqui ela entra num ponto de repouso, de equilíbrio, né? Mas isso não quer dizer que a energia gasta para o trabalho realizado para trazer essa carga teste de muito longe até aqui, próximo dessa distribuição, né, que ele foi nulo. Não, pelo contrário, existe uma energia, um trabalho que foi realizado para trazer essa carga aqui, e ele é demonstrado, ou pode ser mostrado pelo potencial elétrico, que é diferente de zero, que representa o trabalho por unidade de carga, ou energia por unidade de carga, que foi realizado para trazer essa carga teste até esse ponto, tá? Então, quando a gente se afasta, né, da distribuição de cargas, a gente observa que as linhas equipotenciais elas começam a se comportar de novo, né, para uma distribuição de cargas, como se com comportamentos aqui, circunferências concêntricas, que equivale a muito longe dessa distribuição. De novo, o campo elétrico está sendo visto como uma carga pontual, o potencial elétrico também vai ser visto praticamente como de uma carga pontual, né? Mesmo que tenha uma distribuição qualquer de cargas aqui, né?